A gente sabe a história contada na escola, né? Que o negro veio para o Brasil como escravo, foi trazido feito animal nos navios negreiros e para trabalhar na mão de obra na construção do Brasil. E que hoje isso ainda é pouco reconhecido. Então, foi a grande maioria, né? A grande maioria de recursos humanos na época da construção do Brasil eram negros, enquanto o Brasil colônia. Fala-se que os negros trabalharam simplesmente como mão de obra, mas não aparece o negro como, né, um protagonista da sua história, e sim como o oprimido, como mão de obra. A partir do momento que você começa a entender o processo de formação do Brasil de fato, a verdadeira história do Brasil, o processo de formação, e que muitos negros estão aqui no Brasil e vieram naquele período, não porque quiseram, mas sim porque foram trazidos. E enquanto moradores já aqui no Brasil, começaram a resistir, né, ao processo de trabalho escravo, que é o caso de Vaporunduva, da nossa história. O que é quilombo, né? Quilombo, para nós, é uma comunidade negra, né, que se originou-se antes da Lei Áurea. Então, todas as comunidades negras que tiver no seu local, aonde ele fugiu na época da escravidão, até agora, ele é chamado pela Constituição Federal de quilombo. E nós, quilombola, não só aqui de Vaporunduva, mas do Brasil inteiro, aprendeu a falar que nós somos quilombola. Os quilombos são prova da resistência dos povos africanos à escravidão. Desde o início da escravidão no Brasil, no século XVI, até a Lei Áurea, em 1888, no século XIX, inúmeras comunidades quilombolas se formaram no Brasil. Em geral, os quilombos surgiram em locais de difícil acesso, o que facilitava a proteção contra as tentativas de invasão. Uma das ameaças aos quilombos eram as expedições bandeirantes, também conhecidas como sertanismo de contrato. Autoridades coloniais, como donos de fazendas e senhores de engenho, contratavam pessoas conhecedoras do interior do Brasil para atacar os quilombos e capturar os escravos fugitivos. Hoje, o governo federal tem registro de mais de 3.500 quilombos remanescentes do tempo dos escravos. É o caso do quilombo de Ivaporunduva, que está às margens do rio Ribeira do Iguape, no Vale do Ribeira, em São Paulo. Quando começou-se a exploração de ouro aqui nos córregos acerca do rio Ribeira, muitos negros começaram a fugir para as matas, que é o caso de Vaporunduva, e não se deixando mais ser capturados. Então, antes mesmo de 1888 da Lei Áurea, antes da lei do sexagenário, da lei do ventre livre, essa comunidade já era liberta. Tanto que a história nos mostra que essa igreja aqui, a primeira missa foi rezada nela por volta de 1700 e alguma coisa, 1750. Então, quer dizer que muito antes da abolição dessas próprias leis que foram criadas, né, para ter os negros como libertos. Antes da Lei Áurea, para poder viver como, vamos dizer assim, de uma certa forma liberto, mas ele era escravo sem dono, ele teve que ter resistência porque teve pessoas que foram lá buscar ele. No caso aqui aconteceu isso, teve muitos ataques, não foi um só, foram vários ataques de pessoas que vinham capturar o negro para reutilizar no trabalho escravo. Para isso teve que ter luta. Às vezes matavam, às vezes morriam, mas o mais importante, eles não se entregaram. Então o pessoal aqui nunca acabou por causa disso. Para sobreviver, escondidos nessas matas, os africanos precisaram plantar e caçar. Por vezes, se dedicaram a algum tipo de comércio com pessoas de fora do quilombo. O quilombo, ele teve que lutar para ser. Teve várias. Primeiro, uma da luta que eu vejo assim, muito complicada para eles é como que eles faziam para viver no meio do mato sem remédio, sem alimentação. Tiveram que aprender a fazer armadilha para pegar o animal no meio do mato para comer. Aí vem, nós temos aí, tem pessoas que sabem fazer até hoje aqui, o laço, que pega animal pro pescoço, o foge, que é um buraco no chão. Ele faz cobra de varinha fininha, bem fininha, que não aguenta com o peso do animal. E coloca o que ele come ali em cima, ele pensa que não tem buraco, ele vai coberto de folha. Cai lá embaixo. O peixe faz jiquim no rio de bambu, que coloca numa correnteza, o peixe vai, chega lá embaixo, não consegue sair. Como é correntoso, não consegue voltar para trás. O rio Ribeira é um rio aonde passa todo mundo. Todas as pessoas aqui que moram dentro dessa bacia hidrográfica do Paraná e São Paulo, ele tem que passar por aqui. Vamos parar uma canoa, nós temos uma mineração, que é nosso aliado. Vamos vender o minério que nós temos para eles e em troca eles trazem aquilo que nós precisamos. Esses daqui são diferentes. Isso aqui é erva do bicho
Bom para muita coisa, bom para bronquite, aquela chiadeira de peito que dá, tosse muito forte, que está até matando. A pessoa faz o chá, ou então torra ele e coloca num pouquinho de água. Aqui na região, as plantas medicinal da Mata Atlântica, que eu não sei se é a mesma planta do seu país de origem. Entendeu? Então tiveram que aprender tudo isso. Quantos não morreu? Isso é resistência, né? A cultura africana, apesar de toda a violência cometida contra os escravos e contra seus descendentes, resistiu. Resistiu na vida dos quilombolas. Resistiu na música, na dança e na luta com a chamada capoeira. Resistiu com o candomblé e outras práticas religiosas. Resistiu nos nossos hábitos alimentares. Todas essas expressões culturais são parte do legado da cultura africana no Brasil. Por que a cultura ficou forte, a resistência existe? O sistema sempre nos empurrou para fora, sempre tentando nos reduzir para que acabasse. Mas nós, sempre com o pé no chão, com a ideologia daquilo que queremos, e que queríamos e que queremos, né, começamos a combater esse sistema. Ou seja, de lutar pela nossa terra que os nossos ancestrais viveram aqui, os nossos antepassados, né? Quilombo é isso, é resistência mesmo, é luta, tem que ser consciente daquilo que ele é, consciente daquilo que ele quer, né? E buscar o direito da igualdade racial. Eu vejo ainda bastante distante ainda, para a gente falar que todas as pessoas, embora no artigo, acho que 5 da Constituição Federal diga isso, mas ainda está distante. Na questão dos quilombos, eu vejo bastante isso, a resistência, né? A resistência é uma coisa que faz o quilombo ficar vivo. A nossa briga é grande, a nossa luta, a nossa resistência é para isso. O sangue que foi derramado sobre essas beiras de rio, do rio Ribeira de Iguape, de muita resistência, muito mesmo antes da abolição, né? É o espírito que ainda tem dentro de nós. Nós ainda temos esse espírito de luta, mas hoje já não é mais a briga corporal, de disputar com um português, um capitão no mato na beira do rio, tomar um tiro, ou às vezes acertar um com uma flecha ou com uma pedra. Hoje a briga já é mais burocrática, já é mais no campo, né, da burocracia e no campo legal. Nós estamos aqui, né, que nós existimos e que essas áreas estão aqui hoje preservadas porque ancestrais nossos estiveram aqui e cultivaram e preservaram essa terra, assim como as demais comunidades do Brasil. Para que isso não se acabe daqui a 10, 15 anos, mas sim para que o meu filho, que o meu neto permaneça aqui. Saiba viver, né, em harmonia com a natureza, com o vizinho, com a comunidade. E não queremos perder isso ao longo do tempo. Acho que isso tem que permanecer, tem que ficar para os nossos filhos, para as nossas gerações futuras.